Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Demorei, mas finalmente estou lançando a minha análise contando o que foi cortado da novel nesse episódio 8 da terceira temporada do anime de Re:Zero. Este que foi o último episódio de 2024, agora Re:Zero só volta ano que vem. O episódio já começou com o pessoal reunido, já se preparando para o ataque às torres em que estão os arcebispos. Na novel tem diversas interações a mais. Algumas valem a pena destacar, outras não. Para vocês terem noção que eu acabo não destacando tanto, seria mais ou menos uma cena assim, que o Subaru ele fala que seria a única oportunidade deles zombarem do Santo da Espada, em relação ao Reinhardt chegar atrasado, já que ele estava com a Felt de refém lá com o Henkel. Então seria mais ou menos esse tipo de interação, que eu deixo até a página da novel assim. Eu sei que seria legal comentar sobre tudo, mas infelizmente não dá, porque são muitas interações a mais. E aproveito então e deixo a página da novel que fala como o Henkel era tratado e a maneira como o Wilhelm se sentia em relação ao filho, até falando que virou um vagabundo profissional há 10 anos. No caso, ele era um inútil na questão do combate, no cargo dele do exército, e seria apenas um cargo decorativo. E nisso seria uma repressão até pelo que ele fez lá com a Felt já. Então o pessoal, ele era esperado do Henkel, mas mesmo assim o Wilhelm se sentia decepcionado, o pessoal estava de queixo caído, porque nossa, como ele teve coragem. E aí aconteceu, né? E só um adendo, a cena da novel aqui é maior, mas é maior porque a cena do Reinhardt e o Henkel com a Felt é contada só nesse momento da novel. Até então na novel a gente não sabia, e no anime a gente já sabia antes, que trocaram a ordem. Teve aquela cena lá que foi até adicionada, e o Reinhardt foi contando tudo. E na novel é cogitado até mesmo a possibilidade do Henkel ser um membro do culto da bruxa, porque não tinha motivo o fato do Henkel fazer aquilo, né? Só que aí depois aí foi uma decepção, porque o Subaru e os outros eles perceberam que o Henkel ele só era um covarde e manteve o Reinhardt lá para ele ficar seguro. Quando a ficha caiu, o Subaru ele socou a parede na novel. Socou. E ele até comenta que ele não queria sentir tanta raiva de alguém que não fosse do culto da bruxa. Só que naquele instante ele sentiu muita raiva do Henkel. E depois dessa conversa também fala como o Otto salvou lá. E é contado que o Otto ele queria ir até a companhia Muse para negociar com o Kiritaka, só que ele chegou cedo demais, aí ele desceu do barco e estava andando pela cidade. E é nesse instante da novel que ele conta sobre aquela cena lá do encontro com o Lei Batenkaitos, que também foi inserida lá no início. Cena polêmica essa, porque se vocês lembrarem, semanas atrás, eu e o Barusu a gente conversava, né, a respeito disso, porque eu falava que era o Lei Batenkaitos mesmo, só que o Barusu teve uma interpretação que na novel era o Roy Alfred. Pra mim é o Batenkaitos de qualquer forma. Pra vocês realmente vão nessa teoria do Barusu que ser o Roy Alfred? Que pra mim é o Batenkaitos mesmo. E tanto na novel dá essa impressão mesmo. E também estou deixando a página aí da novel do Otto contando e como que ele fugiu de lá, que foi com a ajuda dos escamas do dragão e que ele se arrastou e fugiu pelo canal de água. E cronologicamente, após esse evento, que ele encontrou lá a situação da Felt, o Reinhardt e o Henkel. E aí vai tendo muita conversa mesmo entre o Subaru e o Garfield. Tem algumas interações que são mais sérias e outras mais cômicas. Conversa vem, conversa vai, e nisso, o que é realmente importante destacar é que assim como foi no anime, o Otto revelou a respeito do Tomo da Sabedoria e que era ele quem tinha trazido para Pristela. E também na novel, como estou deixando a página aí, ele fala que a intenção era restaurar e falou sobre o Dartz. O Restaurador Dartz. O nome já explica por que ele trouxe o Tomo para o Dartz e deixou lá com ele. Ele era um mago cuja sua magia era especializada na restauração de objetos. E nisso, por ser bastante famoso, o Otto deixou o Tomo com o Restaurador Dartz. O problema é que teve esse incidente em Pristela. E aonde estaria o Tomo agora? Será que estaria no local de trabalho do Restaurador Dartz? Ou será que ele teria levado consigo durante a evacuação?
E nesse ponto, Subaru também revelou que o espírito artificial alvo do culto da bruxa seria a Beatrice, e o Julius disse que suspeitava, porque ele pensava que a Beatrice era um espírito superior, alguém mais forte, o que assustou o Subaru, porque ele pensou, nossa, então um controlador de espíritos, ele consegue identificar só de olhar? Só que aí o Subaru, ele ficou com tanto medo que ficou aparente para o Julius, e o Julius ele acalmou, dizendo que não, ele só percebeu isso devido ao fato da bênção de atração de espíritos, só por causa disso. Então não é comum identificar um espírito desse nível apenas olhando, mesmo para quem controlava espíritos. Então ele podia ficar tranquilo que o culto da bruxa não identificaria facilmente a Beatrice. E o Subaru comentou que nenhuma das exigências seriam atendidas, uma vez que todos os pedidos eram referentes ao acampamento dele, com exceção dos ossos da Typhon. E é engraçado que conforme ele vai falando, ele também revela que a garota que iria se casar seria Emília, e ele diz que iria impedir isso a todo custo, porque quem iria se casar com ela seria ele. E todo mundo na sala fica surpreso de queixo caído. Ele falou isso mesmo? E sabe o que é mais curioso? Todo mundo estava surpreso, que caramba, um cavaleiro falando isso a respeito de sua rainha, de sua candidata rainha, falando que iria se casar, não é possível. Então a Anastácia, ela estava feliz, o Reinhard também falou, ficou feliz que o Subaru se sentia assim, que declarava e não tinha vergonha. Só que o Subaru na hora ele pensou, nossa, o Julius, por ser o irretocável cavaleiro, ele deve estar muito bravo comigo. Só que na hora que ele se virou, ele percebeu que o Julius ele não estava bravo, ele estava fitando o Subaru com olhos como se tivesse inveja. Bem curioso essa reação, né, gente? Mas, prosseguindo com a cena, contaram para o Otto o que a Emília tinha feito, que ela tinha conseguido informações a respeito da posição dos arcebispos nas torres, onde eles estavam, e quem se surpreendeu dessa vez foi o Otto. E olha o Subaru, olha que sacana, o cara simplesmente falando que o Otto poderia dizer algo tão perigoso, sendo que minutos atrás ele disse algo parecido, né? Não confiando na Emília. Olha, a gente lembra, Natsuki Subaru. Só que aí o Subaru ele corta pro Al pra ele falar. E estou deixando as páginas aí porque isso aí é bem interessante. Porque no anime foi bem resumido, em alguns pontos, alguns detalhes não foram pegos no anime. Mas a novel ela deixa claro como Aldebaran ele estava com um sentimento negativo com o Subaru, pelo menos ele aparentava. Ele não estava com um clima amigável, um pouco hostil, e era sentido isso. Não era inimizade também, só que era algo parecido com birra, tanto que tem essa página aí que eu estou deixando, e o Subaru ele vai comentando aquilo, e o Aldebaran ele fala que não, que um homem da idade dele não poderia fazer birra. Só que o Subaru ele fala que dessa vez ele iria exigir que o Aldebaran lutasse ao lado deles, que eles não poderiam perder. E a conversa foi continuando. O Aldebaran falou que não havia problema nenhum em ajudar se fosse o que o Subaru realmente quisesse. Só que aí os dois foram se encarando, o Subaru ele notava os olhos faiscantes do Aldebaran por trás daquele elmo, e o tom de voz do Aldebaran estava diferente. E o Subaru foi tocado por essa cena e sentiu um terror percorrendo sua espinha. Foi uma coisa incrível essa cena, porque a maneira que a novel passa, você sente que tá tudo normal por fora da conversa, em volta deles, só que naquele momento, entre o Aldebaran e o Subaru, tava um clima pesado, algo que não era ruim, mas era algo pesado, algo misterioso. Entretanto, conforme foi passando o tempo, o que não era tão ruim, só era pesado, foi virando, e assim passou a ser violento, algo irritado, uma emoção intensa, um ódio talvez, algo desconhecido e agressivo, e o Subaru sentiu uma certa familiaridade, e isso é bem importante inclusive para teorias, e nisso ficou aquele clima. É como se os dois realmente estivessem encarando num outro mundo enquanto tinha um mundo rodando em volta deles. E até que eles foram interrompidos. E quem os interrompe? A Liliana, claro. E a chegada da Liliana na novel é diferente. Claro, na verdade o anime que é diferente, porque o anime veio depois. E eu já deixei bastante páginas, mas vale a pena também deixar a página da Liliana chegando e consequentemente a Priscila.
No anime, a Liliana chega pela porta, já chega chamando atenção, toca uma música que foi um pouco irritante pra mim, e a Priscila chega logo depois, e tem toda aquela cena cômica com o Aldebaran. Tranquilo. Na novela é só um pouco diferente, é mais por curiosidade. A Liliana, ela... sei lá o que a Liliana faz. É melhor deixar as páginas aí, porque eu não consigo nem narrar isso aí. Melhor deixar vocês lerem, sei lá, ela... chega de repente, aí sai voando com energia, ela se machuca e fica embaixo da mesa, parecendo um ataque surpresa. O Subaru ele questiona, então você tá aqui, a Priscila também tá, e a Priscila já se manifesta. Sério, essa cena na novela é uma doideira, por isso que eu nem me incomodo com as mudanças que teve no anime. No anime eles aproveitaram e juntaram algumas cenas, então acho que ficou legal do jeito que foi, até porque eles têm limite de episódio, né, o tempo limite. E aí vem uma cena engraçada e curiosa, que a Priscila chegou, o Aldebaran ficou todo feliz, foi pra cima dela, só que aí ela o recepcionou daquele jeito, né, bateu nele. E eu gostei bastante como essa cena foi adaptada no anime, porque mostrou bastante como a Priscila bateu elegantemente no Aldebaran com o leque, e aí depois tem aquele lado mais dominadora dela, aquele lado rimedere que ela tem, e foi uma coisa legal, inclusive a trilha sonora, muito boa. Casou perfeitamente com o momento. Mas apesar de eu gostar bastante de como essa cena foi adaptada no anime, também estarei deixando essa cena na novela. Por quê? Porque como eles têm um tempo limite de episódio, que eu já citei, algumas cenas podem ficar um pouquinho confusas para algumas pessoas, inclusive até a parte do Chutes, porque o Chutes pediu desculpas. E eu acho que na novel entende-se muito mais, que na verdade ela estava mais brava porque ela teve que procurar pelo Chutes. No anime também teve isso, só que pareceu bem mais que ela estava brava só com o Aldebaran e ela não estava brava com o Chutes, porque a função do Chutes, segundo ela, é ser um criado fofo e ela estar sempre ao lado dela para ela admirá-lo, só que o Chutes se perdeu e fez ela procurá-lo. No anime dá a impressão de que ela estava brava com o Aldebaran por ter perdido o Chutes, então acho legal até mesmo deixar essa cena. E a cena continuou da mesma forma, anime, novel, até que a Priscila falou que iria participar dos planos, o que também deixou o Aldebaran intrigado e ele não queria, né? Falou, por favor, princesa, vamos só dar o fora daqui. E a Priscila fica brava, falou, Aldebaran, eu que decidi vir pra Pristela, e eu que decidirei quando partir. E o Chutes comenta pro Aldebaran que não tinha como, que a Priscila era desse jeito. E o Aldebaran fala, tudo bem, desculpa te preocupar, Chutezinho. Uma cena engraçada até. E a novel sempre reforça que o Aldebaran sempre tinha um tom agressivo quando conversava com o Subaru. Só que ele não tinha esse tom agressivo quando conversava com os outros personagens. Enquanto está tendo tudo aquilo, o Subaru e o Otto vão conversar fora daquele ambiente. E é engraçado, porque agora que eu não tenho tempo de vídeo, em relação ao episódio são 3 minutos, então meu Deus, haja informação. E nada de importante acabou sendo cortado, só uma piadinha aqui ou ali, mas nada de importante foi cortado nessa conversa, até que o Wilhelm vai chamar o Subaru, que a Crush queria conversar com ele. O Wilhelm já deu aquele aviso que o Félix poderia estar meio rude, não seria nada pessoal, mas é pela situação em si, que o Subaru também compreendeu. E aqui só tem um pouco de mudança de ordem e alguns acréscimos. O importante mesmo a destacar é que antes do Subaru ir conversar com a Crush, o Wilhelm e o Subaru eles vão conversando e é citado o Kurgan e a Teresia. O Wilhelm comenta com o Subaru a respeito da técnica secreta de necromancia que controlava os mortos e que foi utilizada na guerra demi-humana, ou semi-humana, como você preferir. Ele comenta sobre o Libre Fermi, que foi o herói dos demi-humanos, ele comenta sobre o Valga Cromwell e também comenta sobre a bruxa Sphinx, que utilizava essa técnica. Estou deixando essa página aí porque ela é de extrema importância para a história de ReZero, e caso você queira se aprofundar nisso, a Guerra Demi-Humana é contada no ReZero Volume X2. E eu evitarei de falar mais, porque senão tem risco de eu mandar spoilers para vocês. Então, para esse vídeo, só isso já basta. E o Subaru, após ouvir que antigamente na Guerra Demi-Humana tinha uma bruxa que utilizou-se dessa técnica proibida de necromancia, ele ficou com medo, já ficou receoso. E ele foi perguntando, até que o Wilhelm disse que não, pode ficar tranquilo, que provavelmente não era Sphinx, não tinha como ser Sphinx, né? Porque a Sphinx estaria morta. O Wilhelm falou que a Sphinx estaria morta.
E o Subaru era bem cético com isso, principalmente pela experiência que ele teve com a Echidna. O que deixou o Wilhelm intrigado, pela imagem que o Subaru nutria pelas bruxas, mas o Wilhelm comentou que não, para ele ficar mais tranquilo, que o foco não era a Sphinx, pois ela era uma pessoa que foi chamada de bruxa, mas o foco mesmo era a técnica proibida, não a bruxa em si. E com tudo isso, o Subaru ele acabou se sentindo culpado, pois anteriormente ele acabou mandando o Wilhelm lutar contra a própria esposa. E no fim, ele teria que matar a esposa, mas não era o momento para ele se sentir culpado. E aí, ele acabou indo para o quarto da Crush. E se o anime já passou aquela sensação do Felix estar acabado, imagina na novel, descreveu certinho. O Felix estava com raiva de tudo e ele direcionou um rancor para o Subaru. Só que ele não estava bravo com o Subaru, e sim consigo mesmo, incapacitado, ele não conseguia ajudar a Crush naquele momento. E aí o Subaru ele foi até a Crush e eu estarei deixando as páginas da novel aí para vocês acompanharem. Essa cena na novel sempre foi algo pesado, porque a gente sempre imaginou a Crush naquele estado deplorável. Tem uma ilustração dela, colorida até no volume. Só que o anime eu vou elogiar bastante, porque passou realmente aquela sensação de dor da Crush. Viu como a pele dela estava horrível, como a maldição afetou-a. E meu amigo, deu agonia. Deu muita agonia de ver. O anime fez jus à qualidade da novel. Adaptou muito bem. O Subaru simplesmente ficou arrasado ao ver a Crush, porque a maldição nele não teve esse efeito. Pelo contrário, foi até benéfico, porque as duas maldições, uma que tinha lá desde o arco 2 e agora essa maldição do dragão, elas entraram em conflito e deram praticamente um novo poder para ele. Regenerou. Só que com a Crush não tinha essa maldição para entrar em conflito, né? Então a maldição do dragão estava corroendo a pele dela, correndo tudo. Ela estava fraca, debilitada, acabada. E a novel ainda destaca como o Felix estava se remoendo por dentro, pela impotência dele naquele momento, como ele se sentia incompetente e com raiva de não poder ajudar a Crush. E o Subaru encarando a Crush e tendo algumas atitudes, o Felix observava aquilo e sentia raiva, não diretamente, mas indiretamente. E aí o Subaru, ele perguntou para Crush o porquê que ela o havia chamado. E quando ela revelou que ela o chamou apenas para confirmar que ele estava bem, pois ela estava preocupada com ele, uma vez que ele também foi vítima dessa maldição, nossa cara, o mundo do Subaru caiu. Imagina o peso na consciência que o Subaru ficou, porque ele chegou a duvidar da nobreza da Crush. E vendo essa atitude, ele percebeu o quanto que a Crush, nesse exato momento, era uma pessoa nobre. E com esse peso na consciência, o Subaru acabou tocando na Crush. O que ocorre a mesma cena do anime. O Subaru absorve a maldição da Crush, o que deixa todo mundo surpreso. A Crush fica surpresa, o Subaru também, mas a melhor reação é a do Felix. No momento em que o Felix viu aquilo, que o Subaru, ao tocar a Crush, passou a maldição para ele, o Felix enlouqueceu. Ele ficou falando, eu não consegui, não aconteceu isso, não passou pra mim, eu toquei nela, na Crush-sama, mas a maldição não passou pra mim. O Felix enfurecido, ele ficou louco, porque imagina, cara, ele, o melhor médico do mundo, né, tem o título de azul, e ele não conseguiu curar a mestra dele, aquela pessoa que ele ama. E o Subaru, poucas ideias, foi tocar de novo para pegar mais maldição. E a maldição, quando passava para o corpo do Subaru, não era indolor, doía bastante, queimava. Então imagina a cena, a Crush toda ferrada, tendo um pouco de alívio agora, sendo que ela estava sendo curada, o Subaru pegando toda a dor da Crush, todos os efeitos da maldição, e o Felix lá observando, incrédulo e naquela situação, né? Todo triste, todo acabado. Algumas pessoas, quando assistiram esse episódio do anime, ficaram até em dúvida do porquê que a Crush, ela falou, não absorve mais não, deixa o resto com você, eu vou descansar e o resto com você. Por que a Crush fez isso? A resposta está aí nessa página que eu estou deixando aí na tela. A Crush é uma pessoa nobre, ética e se importava com o Subaru. Ela por si só já seria contra passar a maldição dela para ele. Só que tinha um porém. Observando essa página, vocês conseguem notar que a maldição não era
passada de igual para igual. Era passado um pouco da Crush e o dano para o Subaru era maior. Não era uma proporção de 1 para 1, mas de 10 para 1. E quando a Crush fez o Subaru perceber essa proporção, e ela pedindo também, o Subaru acabou encerrando esse tratamento improvisado. E então passou adiante. Ele falou pra Crush confiar nele, que ele iria salvar Pristella, ele e o pessoal. Aí o Subaru ele acaba saindo da sala, e lá ele tem uma outra conversa assim, com o Wilhelm, e é revelado mais detalhes a respeito da bênção do Santo da Espada, que o primeiro que teve lá foi o rei de Ástria e é passado de gerações para gerações da família Ástria. É uma bênção hereditária. E foi nesse ponto que o Subaru percebeu como a situação era tensa, porque o Wilhelm contou que a bênção foi passada da Teresia para o Reinhard. Só que aí que tá, o momento em que foi passada foi no meio da luta contra a baleia. E certamente o Reinhard foi bem odiado, porque botaram a culpa no coitado, né? O moleque tinha 5 anos. Dane-se, a culpa é sua. A bênção foi passada pra você no meio da luta, por isso que a Teresia morreu, porque ela não tinha mais a bênção. Então colocaram a culpa no moleque, coitado. O Wilhelm foi um dos que mais colocou culpa, e ele foi contando. Só que o Wilhelm, hoje, ele reconhece, eu estava errado. E aí uma curiosidade à parte, mas é engraçado, né? Pulou o Henkel essa bênção. A bênção não foi pro Henkel, foi pro Reinhard. Mano, tipo, imagina a situação, que trágico. O Henkel todo lá pensando, caraca, vou ser o próximo Santo da Espada, e tipo, vai cair no Reinhard. Dane-se. É mais engraçado ainda que com 5 anos o Henkel ainda perdeu um duelo pro Reinhard. Ah, eu vou parar com essas curiosidades, mas isso é verdade. É verdade, infelizmente isso é verdade. Bem, vamos prosseguir pro vídeo. Passando-se lá para a cena da sala de reuniões, tiveram algumas interações a mais. A que vale a pena destacar é que o Wilhelm e a Priscila tiveram um atrito, porque a Priscila estava sendo daquele jeito dela, toda Priscila da vida, e ela chamou a Crush de tola, o que atiçou a ira do Wilhelm, porque chamando minha mestra de tola assim na minha frente, e a Priscila não deu para trás, né? Aí reafirmou isso e eles ficaram se encarando. E quem foi apaziguar a situação foi a Anastácia, que acabou levando de tabela também e foi chamada de tola. E mesmo com tudo isso, e a Anastácia, a Priscila não se dando bem, a Anastácia ainda conseguiu calar a Priscila. E aí perguntaram para Priscila a respeito da vontade dela de enfrentar a ira, e ela confirmou, e perguntaram se ela levaria o Al, o que ela negou, porque ela disse que o brilho dela seria ofuscado, nublado, por um palhaço na presença dela, que ela também deixaria o Schultz, que a única função dele era ser um criado fofo para ela admirá-lo. E aí ela comenta que vai levar a Liliana, que ela que seria útil na luta contra a ira. E tem toda aquela mesma cena do anime. E meus amigos, sempre existiu a piada do Reinhard von Schitt. E isso é óbvio, né? Porque o cara é o mais forte, ele é OP, ele não perde pra ninguém, tem 1 milhão de bênção, e ele, só de desejar uma bênção, ele recebeu. Sim, ele recebeu essa bênção e começou a analisar a Liliana com essa nova bênção que ele havia recebido. E cara, a bênção dela é bem simples de entender. Era a bênção da telepatia, o qual passava pensamentos simples para as pessoas, mas usando canção, isso amplificava. E o Reinhard estava impressionado com isso. Mas claro, né, a novel deixa óbvio que o Subaru não estava surpreso com a bênção da Liliana naquele momento, mas sim com o Reinhard. Mesma coisa aconteceu no anime, a cena vai de séria para cômica em 1 segundo, e o importante é que a bênção da Liliana, ela countera, ela é muito efetiva contra a autoridade da ira. E mesmo a Priscila sendo muito forte e levando a Liliana, que tinha a bênção perfeita para combater a autoridade da ira, o Subaru demonstrou preocupação com a Priscila. Ele cogitou em levar mais alguém, falou para ela que ela não deveria se arriscar tanto, o que deixou a Priscila intrigada, dizendo que não, ela estava assumindo o risco. E a Priscila também não entendia essa preocupação do Subaru, pois se ela morresse na batalha, o que era impossível segundo as palavras dela, quem se beneficiaria com isso seria a mestra dele, a Emília, pois seria uma candidata a menos. Só que aí o Subaru
mandou essa resposta que eu estou deixando a página aí para vocês lerem. Falou que iria brigar com ela. A Priscila simplesmente calou a boca. Momento raro, hein, gente? Em 2 momentos bem próximos, a Priscila teve a boca calada por 2 pessoas diferentes. Primeiro na Anastácia e agora com o Subaru. Tinha nem como, porque a Priscila, ela viu a boa fé que o Subaru estava tendo com ela. Porque realmente, se ela morresse, seria ótimo para a Emília. Só que não. O Subaru ele não tinha esse pensamento, ele não queria que a Emília ganhasse a eleição, a candidatura lá pro trono, por causa que alguém morreu. Ele se preocupava com a Priscila e queria jogar limpo. Então isso deixou a Priscila sem palavras. A Priscila só aceitou. Claro, só aceitou esse pensamento do Subaru mesmo, porque na verdade ela foi sozinha junto com a Liliana, mas pelo menos ela respeitou o Subaru nisso. E foram montando os times, quem enfrentaria quem. E um momento descontraído é que o Ricardo chama a Anastácia de Aninha, o que deixa ela toda corada, com as bochechas infladas, falando pra não chamar assim, porque ela agora era a mestra dele. E o Ricardo só dá aquela risada mesmo. A relação deles é algo bem agradável, algo que eu gosto, principalmente pela leitura que eu fiz na Kararag Girl, que é uma série de side stories bem interessante, que conta o passado da Anastácia, o passado do acampamento dela. A série de side stories da Kararag Girl é uma das que eu mais gosto. E com isso foi montado os times. O Wilhelm e o Garfield, eles iriam enfrentar o Kurgan e a Teresia. O Subaru e o Reinhard, eles iriam até o Regulus. A Priscila e a Liliana iriam até a Sirius. E o Ricardo e o Julius iriam combater a Gula. É engraçado porque nos 3 minutos de episódio foi cortado muita coisa, tanto que o vídeo ficou bem extenso lá pro começo. Só que depois, a parte da Crush até a sala de reuniões foi bem adaptado. E a cena agora ia passar pra do Regulus e da Emília. Só que aí eu vou ter pouquíssima coisa pra falar, porque essa cena não tinha nem o que cortar também. Foi muito bem adaptada também. Em resumo, falando tanto da novela quanto do anime, a Emília, ela foi. Vamos para esse casamento, né? Porque senão alguma esposa aqui vai ser ferida. Só que é engraçado que a Emília, ela sabia que o Regulus era muito mais forte do que ela. Por isso que ela estava toda cautelosa. Só que ela decidiu tacar essa cautela para outro lugar, né? Porque ela só resolveu questionar o Regulus a respeito dos nomes das esposas, sobre o que era um casamento. Regulus, antes de ficar louco de vez, ele ainda começa a falar algumas coisas. O que eu tenho mais a falar é deixar essa página aí, que é o Regulus ele apontando para as esposas e comentando sobre cada uma delas, que ele amaria apesar dos defeitos dela. Então é interessante que esses defeitos apontados aí, na verdade, são de cada uma dessas esposas. A Emília não conseguia identificar quais eram as esposas que ele estava apontando, só que é uma coisa curiosa, esse ponto do Regulus, que ele acha que é o cara mais altruísta do mundo, sendo que é o inverso, é o cara mais egoísta do mundo. Demais as mesmas coisas como foi no anime, o Regulus falando, sendo insuportável. A Emília falou, mas nem ferrando que eu caso com isso. E citou o nome do Subaru e aí que desandou tudo, né? Porque o Regulus falou, o que é o Subaru? E ele esqueceu do cara que ele quase arrancou uma perna, né? E disse que ia chamar pro casamento, lembra? Mas, meu Deus do céu, cara, o Regulus não dá não, ele é insuportável. E aí o anime seguiu a mesma coisa da novel. E teve gente que comentou que foi cortada a declaração de amor da Emília pro Subaru. E não foi cortado não. A declaração de amor é aquela que ela menciona, que ela decidiu com quem ela iria se casar, quem ela iria gostar no futuro, e ela não poderia casar com o Regulus. Essa que é a declaração de amor, gente. E sim, se você é uma pessoa que só assiste o anime e não percebeu que a Emília falou que era o Subaru que ela iria gostar no futuro, sim, é o Subaru, podem ficar tranquilos. Inclusive, não é segredo pra ninguém, o Tapei Nagatsuki já comentou várias vezes que ele escreveu ReZero pra isso. E ainda bem que o Reinhard e o Subaru chegaram, porque senão a Emília tinha passado dessa pra melhor. Regulus ia matar ela instantaneamente. E é engraçado, porque os dois deram o mesmo chute, só que a porta que o Subaru chutou só abriu normalmente, né? Como uma pessoa normal chutando. Só que a do Reinhard voou e atingiu o Regulus. E veio essa cena marcante. E aí ficou marcado com o episódio acabando, com o Subaru chegando nesse casamento para roubar a noiva. Caramba! Isso me faz lembrar alguma coisa, mas eu não sei o que. O Mineko episódio 6, talvez?
O volume 18 não acaba nessa cena, tem umas páginas a mais, só que acredito que no próximo episódio, quando o ReZero voltar no ano que vem, vai ser colocada, então eu vou deixar de falar. Eu gostei bastante dessa primeira parte da terceira temporada do anime de ReZero, acho que o arco 5 foi bem adaptado. Desculpas, mas eu não consigo fazer vídeo curto, um resumo padrão e nem análise. Eu prefiro fazer desse jeito mesmo, que é o que eu faço melhor, contando as diferenças entre o anime e a novel, o que foi cortado da novel, entre outras curiosidades. E podem ficar tranquilos que quando o ReZero voltar, estarei fazendo esses mesmos vídeos com os próximos episódios. Então, por favor, peço que quem tiver interesse, se inscreva, ativa o sino de notificações, e aí a gente vai se vendo. Claro, eu também estarei postando outros vídeos. Agradeço ao Wesley Luiz Santos e ao Games Classic por me corrigirem no último vídeo, que eu confundi e acabei esquecendo da cláusula do contrato da Emília. Então, como a Emília e o Puck não tem mais o contrato, ela voltou a sentir frio. Muito obrigado. Então já fica essa informação aqui também para o pessoal. Aproveito e agradeço e mando um grande salve para os novos membros, em especial ao Aten, ao Lucas Rezende e ao Iris. Muito obrigado, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.